Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavan Bhadarayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavantal Punaf Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vitvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então, estamos chegando no final da Mundaka Upanishad. Essa Upanishad que é, dentro da tradição, a primeira Upanishad a ser estudada. Teoricamente, quando a gente decide se tornar um renunciante, lá na Índia tem a opção de virar monge, pra gente aqui tem a opção de virar karma yogi. Tanto faz, é renúncia igual, é uma vida de renúncia, é uma vida de onde eu renuncio à busca da felicidade no mundo. Então, quando eu tomo essa decisão, eu quero renunciar. Eu, através de um processo lógico de reflexão, eu concluo que o mundo não é capaz de me trazer a paz e a felicidade que eu busco, né? Não tá nas pessoas, não tá nas férias, não tá na sexta-feira, não tá no banco, não tá no dinheiro, não tá nos bens, não tá em nada. Tudo isso traz também felicidade, mas passa e não me resolve, né? Então eu decido por esse caminho. A gente está estudando essa Upanishad e estamos chegando no fim dela. Teoricamente, no fim da Upanishad, o sannyasi, né, se você escolheu lá na Índia, pela tradição de ser monge, quando termina o estudo dessa Upanishad, o professor, o acharya, professor, fala para o sannyasi, para o aluno, agora vai viver. Aí no caso deles lá, sai caminhando pela Índia, indo de templo em templo, de cidade em cidade, recebendo comida que é doação, que as pessoas da sociedade vão doar para você. Você não pode pedir comida. Se ninguém te der comida, você vai dormir sem comer. E você não pode pedir abrigo de forma nenhuma. O seu teto é o céu. E agora você saia pelo mundo com isso que você aprendeu nessa Upanishad e acompanha aqueles outros sannyasis ali, ó. E vai até Rishikesh. Esse é o objetivo. Vai para Rishikesh. Aí chega lá em Rishikesh, tá cheio de picareta 171, espiritual fantasiado de Swami pela rua, que você não sabe quem é quem, todo mundo quer seu dinheiro. Mas todos os Swamis da Índia querem ir para Rishikesh. Mas lá no meio dos picaretas tem os yogis de verdade. É igual aqui, não muda nada. Um monte de picareta no meio, só tem que procurar. Como é que acha? Reza, cara. Não tem como achar. São todos fantasiados de yogis, igual. Não dá pra dizer. Igual o Swami Dayananda, tinha uma dúzia em cada esquina, igualzinho, com a mesma roupa, com a mesma barba, com o mesmo jeito, com o mesmo tudo, né? Então a gente tem que rezar para encontrar esse professor. Mas eu estava falando que então eles terminam esse estudo da Mundaka Upanishad e eles vão viver a vida, cara. Viver a vida. Porque não é o processo de Vedanta e Yoga, é um processo de vida. Não é um processo de formação. Tipo, eu vou te ensinar e agora você está formado, você é um Swami. Você não é um Swami. Swami é aquele que controla os sentidos. Essa é a tradução
do Swami. Não tem como eu estudar o Yoga Sutra, né? Por mais que demore. Eu estudar o Yoga Sutra, 1 ano estudando o Yoga Sutra e agora eu sou Swami. Eu tenho controle total dos meus sentidos. Não é assim. Você vai ter que ir para o mundo, né? E colocar para jogo e enfrentar um problema gigante para daí ver se você está aprendendo mesmo. E não tem como criar um cenário assim, vou criar um cenário de um problema. Que tipo, pra gente fazer tipo né, um treinamento, um curso de problema, um curso. Vamos fazer imaginar aqui uma situação e perguntar para cada aluno como reagiria naquela situação e tudo mais. Não tem como. Tem que ir para a vida, viver a vida. Então vai caminhar na sua vida. Você ouviu, agora vai caminhar. E nessa caminhada você vai seguir aqueles swamis ali que já estão nessa caminhada há mais tempo. Vai atrás deles. E eles vão continuar estudando o Upanishad, outras Upanishads, outros textos, e vão batendo papo, e vão conversando, e vão dividindo as suas experiências. E daí, por muitos anos, você vai nessa caminhada, não que nessa caminhada você vá se iluminar. Então, imagina, a pessoa já é um monge, já estudou o Upanishad, já está caminhando descalço pela Índia, e está longe da iluminação. Nessa caminhada você não vai se iluminar. Anos e anos pelos Himalaias, para purificar a mente, para então depois voltar para o professor. Com a mente preparada agora nós vamos continuar o estudo. E aí sim, esse conhecimento vai se estabelecer. Então, esse processo inicia na Mundaka Upanishad, onde a gente está, mas não acaba aqui. Né? Por isso que formação de Vedanta é muito difícil você propor uma formação. A formação deveria incluir a próxima década depois da formação. Daí agora tudo que você ouviu, daí agora você põe em prática. E daí agora, no final de tudo isso, você vai então conquistar o Vedanta. Vedanta Siddhi, o sucesso no Vedanta. Então vamos chegar aqui na parte final da primeira Upanishad, que com o conhecimento adquirido aqui, teoricamente a gente está menos sujeito a errar o caminho, né? Porque nessa caminhada do yogi, lá do sannyasi na Índia, e na nossa caminhada também, a gente vai passar por lugares incríveis, muito legais, né? E a gente que é espiritual, né, e gosta dessa vibe, a gente fica sujeito a ser sugado por esses locais que a gente vai passando. Então é dito que um sannyasi não deve passar mais do que 2 meses no mesmo lugar. Né? Chega numa cidade, acha um lugar, se ajeita, começa a dar aula, começa a vir aluno e daí tchau, segue. Por que isso? Porque o que eu quero é moksha. Eu quero a libertação definitiva da ignorância. Então se eu quero me libertar da ignorância, eu preciso do conhecimento final. Eu preciso do conhecimento final. Agora eu encontro aqui uma prática no meu caminho para o conhecimento. Uma prática que é uma ação. Qualquer prática, gente. Qualquer prática. No mundo espiritual do yoga são infinitas práticas. Fica um tempinho lá e tchau. E segue para o meu objetivo. Igual o sannyasi. Não é porque a prática é ruim. Inclusive o sannyasi queria ficar naquela cidade porque ele já se adaptou, porque ele já tem um lugarzinho no templo, porque ele já tem os alunos que ele gosta, pessoas interessadas, e ali já tem alguém que traz comida para ele todo dia garantido, ele não tem que passar nem frio, nem fome, né? E ele adora, a pessoa adora aquele clima, aquele local. Então, se bobear, fica. Mas eu já ouvi
essa Mundaka Upanishad que fala Paravidya, Aparavidya, o conhecimento maior e o conhecimento não maior. Eu quero o conhecimento maior. Tudo mais é maravilhoso para preparar a minha mente, mas não vai me trazer a libertação do sofrimento. É isso que vai me motivar a largar. Isso aqui é maravilhoso enquanto dura. Essa prática é maravilhosa enquanto ela dura. Um tempinho depois da prática também dura aquele estado maravilhoso. Mas depois me falta. A meditação é incrível. Meditação é incrível. Mas não dá para passar o dia meditando. O samadhi, o que tem... Qual a prática que está por aí no mundo do yoga que é maior do que a própria prática de samadhi? Sabiam que samadhi é uma prática? Samadhi sadhana. O yogi, depois de muitas práticas, consegue atingir o estado de samadhi quando quer. Quando quer. E depois tenta se manter nesse estado o maior tempo possível do dia. Aí lá na Índia fala que um dos maiores papams, uma das piores coisas que você pode fazer é tirar um yogi do samadhi. Fazer um barulho, fazer alguma presepada. O yogi, a yogini estava lá em samadhi, lá no êxtase total, um com o todo. Que é um estado que para chegar requer um esforço para se manter mais ainda. E daí agora eu vou lá, eu faço um barulho, eu, sei lá, distraio aquela pessoa. Porque é um sadhana. Samadhi sadhana. Samadhi sadhana, enquanto eu estou com o olho fechado em samadhi, ou com o olho entreaberto, que dá para manter o samadhi. Quem tem muita experiência no samadhi, abre o olho só um pouquinho, não pode abrir o olho total, assim, ver o mundo, encarar tudo mesmo. Isso, daí você sai do samadhi, entra no samsara. Sai da paz, entra no mundo. Então o samadhi sadhana é maravilhoso, mas também é limitado. Também é limitado. Então morre logo. Faz igual aqueles budistas e avisa para todo mundo que vai morrer e morre. Né? Mas se fosse para você estar morta, você não estava aqui, cara. Então não adianta morrer. Morrer antes da hora não adianta. Você vai voltar imediato. Né? Então, porque mesmo quem descobre que nunca nasceu, só vai morrer na hora de morrer. E não é você que escolhe. É a hora que a morte vem. Então aqui eu chego nesse momento da Upanishad, parte final dela, aonde vai ser dito o que acontece no fim. O que acontece no momento da morte. Qual é o processo de dissolução do yogi que compreendeu? Que a diferença da morte de quem compreendeu para a morte de quem não compreendeu é que quem compreendeu que eu nunca fiz nenhuma ação. O Atma nunca fez nenhuma ação. O Atma não tem desejos, não tem pés, não tem mãos, não tem olhos, não tem boca, não tem nada para fazer ação, não tem prana. O Atma é a pura consciência que só vê, que é só testemunha. Então esse é o que entendeu, que nunca fez ação. Então, se o motivo do nascimento humano é colher os frutos das ações que eu fiz em outras vidas, e eu descubro que eu nunca fiz a ação, eu não tenho mais nada para colher. E o que acontece com essa pessoa é que ela não reencarna. Porque ela descobre que ela nunca encarnou. Não é
eu não reencarno porque eu sou especial. Ninguém nunca encarnou. Isso aqui é um sonho. Então eu não sou especial, eu só sei. A pessoa do meu lado, ela é tão especial, ela é tão Atma Brahman quanto eu. Ela só não sabe. Por isso que todo tempo na tradição fala, o teu problema é uma questão de saber. Você só tem que saber. A pessoa do teu lado já é Deus. Ela não sabe. Você é Deus. Você sabe. É a única diferença. Então o que acontece no momento da morte com quem sabe? Eu vou ler aqui. No momento da morte final, as 15 partes vão para suas origens. Todas as deidades que presidem sobre os órgãos vão para as suas respectivas deidades de origem. Os karmas e o ego de todos se tornam um no ilimitado, no imutável. Então, quando a gente está nesse processo de estudo de Vedanta, a gente encara, logo no começo do estudo, um texto chamado Tattva-bodha. Tattva-bodha é um texto que foi composto por Shankaracharya, esse grande professor da nossa tradição de yoga, de Vedanta. Mas Shankara, ele não inventou nada. Tudo que está no Tattva-bodha está nas Upanishads. Ele só simplificou e explicou para a gente qual é o processo de criação. Qual é o processo de criação dessa ilusão. O processo de criação começa com a pura consciência, que não é criação. Que a pura consciência é o sujeito. É a base de tudo, além do universo. O processo de criação começa com Brahman, que é a pura consciência, ou seja, entra na jogada alguma coisa nova, que se chama Maya. Maya é um poder. Um poder incrível que o divino, a pura consciência, Brahma Atma, tem de fazer o que não é parecer ser. Porque como é que eu estou falando para vocês que esse mundo é um sonho, cara? É muito incrível. Não pode ser. É impossível. Bate com a cabeça na parede. Mas a gente sabe que esse corpo aqui são ondas vibracionais de luz e som em baixa vibração. Densifica. Matéria é energia. A gente sabe. Nos Vedas, isso é a base do conhecimento. Então, Brahman mais esse poder Maya. Esse poder Maya nada mais é do que é essa capacidade incrível, Maya, a tradução, a capacidade incrível de fazer o que não é parecer ser. Essa capacidade incrível é Sattva-rajas e Tamas. Triguna. Sattva-rajas e Tamas, o que é isso? É a capacidade do divino de fazer as ondas vibracionais ficarem mais fracas, mais equilibradas ou mais fortes. Mais lentas ou mais rápidas ou equilibradas. Quanto mais eu exploro esse processo de criação, Sattva-rajas e Tamas, agora de Brahman, com uma combinação, como uma receita de comida,
uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, uma pitada de pimenta, uma pitada desse tempero, daquilo, os ingredientes nas medidas exatas, então de Brahman mais Sattva, Rajas e Tamas vem a caixa, o primeiro elemento, o espaço. E a partir daí começa a se criar o mundo sutil. O espaço sutil, o ar sutil, o fogo sutil, a água e a terra sutis. Desses elementos sutis vai se formar o universo sutil. O prana, que é sutil. O intelecto total, o prana total primeiro, não o meu prana. Hoje eu estou com o prana baixo. Não, o prana do universo sutil. O intelecto do universo, Hiranyagarbha, é o intelecto cósmico, né? que é reconhecido por várias escolas de psicologia, esse intelecto cósmico que parece que influencia a todos. Parece não, claro que é a única coisa que influencia, não é? Parece. Guia a todos nós. Esse sutil vai vir também na criação das capacidades do corpo. Então, na medida que cria a mente sutil, o intelecto sutil, vem também a capacidade da luz, a capacidade de ver sutil. E na tradição, cada capacidade sutil, cada parte do corpo sutil, Sukshman Shariram, é atrelado a uma deidade. É atrelado a uma deidade. Então, por exemplo, o intelecto total sutil é Karanam Shariram, o corpo causal, a deidade é Brahman. A mente total sutil, a deidade é Chandra, a lua. O que me influenciou foram os astros. Essa lua cheia. Tudo que te influencia são os astros. Não existe nada que aconteça dentro da sua cabecinha que não seja influenciado pelos astros. A gente vai, a partir daqui, no processo de criação, enquanto eu estou sutil, Sattva está predominando na criação desses corpos. Sattva é o puro, né? Na medida que esses corpos vão se densificando, até chegar a esse corpo físico aqui que eu estou, vai passando para Rajas e Tamas. Os elementos e o intelecto. O intelecto total, quando aumenta a dose de tamas, de ignorância, se torna o ahankara, o pequeno ego. A mente total se torna a mente individual, o prana total se torna o prana individual. E assim, cada indivíduo se forma de acordo com as ações que você fez em outras vidas. Você ganha um corpo sutil e um corpo denso, de acordo com o Karanam Shariram, o corpo causal que você traz de outras vidas. O corpo causal é a origem dos outros dois corpos. É o corpo causal, é o que causa. Karanam. Até eu conquistar essa forma densa que tem um nome, que faz asana, que faz ritual, que
busca tanta coisa no mundo. E aí, na tradição dos Vedas, às vezes a gente vai ouvir assim, o corpo tem 17 partes. Aí outra coisa vai falar, o corpo tem 15 partes. Daí, em outro texto vai falar, são 3 corpos. Aí depois outro texto vai falar, são 5 corpos. É feito para confundir a gente. Mas o processo é o seguinte, é porque Vedanta, o que Vedanta quer, gente, é pegar o equipamento, separar em vários pedaços e fazer você procurar o eu ali. Por isso você pode separar em 15, em 16, em 5, em 3. Você pode separar e separando, você pode separar quanto você quiser. O importante é você separar, porque aquilo que é separável não sou eu. O eu não tem partes para separar. Se tiver 2 partes, eu estou olhando para o não eu. Então aqui, o que está sendo dito é que na hora da morte, as 15 partes, o prana, por exemplo, uma das 15 partes que ele apresenta aqui, o prana volta para sua causa, para suas origens, volta para o prana total. Volta para o prana total. O prana, o espaço, o ar, o fogo, a terra, a água, volta para as suas formas originais. Então antes eu expliquei para vocês a criação. Agora a dissolução. A gente vai dissolver o corpo. A gente vai dissolver os 3 corpos. As 5 bainhas. No momento da morte, os sentidos voltam para sua causa original. Antes a capacidade de ver, antes de virar a minha capacidade individual de ver, foi a capacidade cósmica de ver. Então a capacidade individual de ver volta para a capacidade cósmica. O prana individual volta para o prana cósmico. Todo o alimento que forma esse corpo aqui denso, o corpo denso em sânscrito é Anamaya Kosha. Kosha é essa cobertura. Maya é essa ilusão. Não era para ser, mas é. E Ana é comida. Então, o seu corpo é feito da comida que seus pais comeram. Quando você nasceu, você não tinha comido nada. Né? Se a sua mãe foi no McDonald's a gravidez toda, vai nascer um pequeno Big Mac. Se a sua mãe foi vegetariana a gravidez toda, vai nascer um corpo veg. Depois que nasce, daí é contigo a manutenção desse corpo. A gente vai alterando o DNA do corpo com as experiências que a gente vai tendo vivo e a gente passa esse DNA alterado para os nossos filhos. Isso é incrível, né? Como a ciência e o Vedanta se encontram. Você nasce, seus pais foram vegetarianos. Você nasce com um DNA vegetariano. Nasceu, seu DNA não tem nenhuma vaquinha morta ali, nenhuma sequer. Mas sabe que filho de hippie normalmente vira churrasqueiro, né? Isso é muito comum, a gente sabe, né? Deixa pra lá. Normalmente acontece isso. Daí, o que acontece com a pessoa? Ela altera o DNA dela em vida. O DNA é fisicamente alterado. Não é assim uma coisa... Porque não dá pra gente falar assim, é espiritualmente. Tudo é espiritual. Não tem nada, na verdade, material no universo. O universo é espiritual. Né? Mas a gente fala, isso aqui é material, isso aqui é espiritual, para dar uma densificada, uma sutilizada na explicação. Mas, na verdade, só tem espiritualidade, né? Isso aqui é um oceano de espírito. Não tem nada material nisso daqui, que a gente está chamando de tudo, né? Então, eu recebo um DNA quando eu nasço dos meus pais.
mas eu nasci naquele útero daquela mãe, que vai me dar aquele DNA com aquela característica, devido à ação que eu fiz em outra vida. Devido à ação que eu fiz em outra vida, eu nasci naquele útero daquele casal para poder iniciar a minha história com um corpo, um DNA específico. Mas na minha história de vida, dependendo dos meus costumes, eu altero essa genética do DNA e me transformo e transformo os meus descendentes. Então quem vai vir para o meu útero, se eu virei churrasqueiro, se eu virei boêmio, então quem vai vir para o meu útero é alguém que tem que ter um pai boêmio, não um pai yogi. Agora, se eu vivo uma vida de yoga, quem vai vir para minha família é alguém que está no yoga. Todos os pensamentos voltam para o pensamento de origem. Isso é ótimo. Porque você se define pelos estados mentais que você tem. O Swami Dayananda falava assim, pelo amor de Deus, não se definam pelos estados mentais que vocês têm. Hoje eu estou triste. Você não é triste. Você não é depressivo. Você está. É um estado mental. E esse estado mental, esse pensamento, vem da onde? Vem da onde? Que às vezes do nada eu fico bem. E do nada eu fico mal. Às vezes acontece alguma coisa que me deixa mal, às vezes acontece alguma coisa que me deixa bem. Mas às vezes também do nada eu acordo e hoje eu tô assim ou assado. Então aqui no Upanishad, o aluno pergunta para o mestre, quem é esse que faz a minha mente acordar assim um dia e assado outro dia? Quem que faz eu ficar cada dia num estado mental diferente? Quem faz é esse pensamento cósmico. Ishvara. Ishvara vai mandar os estados mentais para você viver e amadurecer e lidar com eles. E a melhor maneira de lidar com eles é descobrindo que eu não sou eles. Porque não tem como eu lidar com meus estados mentais achando que eu sou. Eu sou agora complicou. Eu sou triste. Não. A minha mente está triste. Deve ser a lua. É a deidade da lua. Agora, o que eu posso fazer para neutralizar a lua que está muito forte? Dá para meditar, dá para fazer asana, pranayama, dá para fazer doação, dá para fazer tanta coisa. Dá para ir no psicólogo, bater papo, chamar os amigos, tomar um café, comer um pedaço de bolo, sei lá. Fazer tanta coisa que dá para fazer, para equilibrar. Porque não sou eu, então eu lido. Mas se sou eu, daí é um problema. Eu nem quero contar para ninguém. Tenho vergonha do que passa aqui dentro. Meu Deus do céu, não acredito que eu estou pensando num negócio desse. Da onde que vem essa ideia? Não sou eu. Eu não tenho essa tendência de pensar esse tipo de coisa. Claro que não. Não sou eu. Portanto, eu descarto a ideia. Descarto a emoção. Lido com ela. E agora, então, tudo isso que me preocupou a vida toda enquanto eu estava vivo, todos esses pensamentos, essas ideias, esses sofrimentos, quando eu morro, se dissolve na causa, volta para a mente total, para a mente cósmica. E todas as deidades que presidem sobre os órgãos vão para as suas respectivas deidades de origem. Então Brahman, que está aqui no meu intelecto, somado à ignorância, quando eu morro, volta para Brahman total. Indra, que é o prana,
somado à ignorância, porque está aqui em forma de corpo, quando eu morro volta para o prana total, para Indra. E assim acontece com todas as pessoas que morrem. Não só com o sábio. Mas com a pessoa que sabe, acontece um passo além na dissolução. Os karmas, ou seja, todas as ações que eu fiz, e o ego se tornam um no ilimitado. Todas as ações e o ego. O ego é o ahamkara em sânscrito. Kara é a ação. E aham é eu. Eu sou aham, karam. Eu sou aquele que faz a ação. Eu sou aquele que faz a ação, o ego que fez a ação, identificado com todos os corpos que fazem a ação, com a mente, com tudo mais, faz a ação de fato, como se fizesse. Porque acredita 100% que faz. E, portanto, precisa nascer de novo para colher o fruto dessas ações. Então, por isso que o ser humano, vivendo uma vida buscando fazer ações para ser feliz, o samsari, vai acumulando frutos dessas ações. E enquanto eu fizer ação, achando que eu fiz, e que o fruto dessa ação vai me trazer felicidade, ou me afastar da infelicidade, eu sou obrigado a nascer de novo para colher. Não tem escapatória da roda do samsara, nascimento e morte, dessa vida de estar sempre me tornando, então me transformando, buscando. Eu estou sempre me tornando um novo ser, nascendo, e depois que eu estou nascido, eu estou sempre buscando preencher esse vazio, essa sensação de que me falta. Agora, a pessoa sabe, se tornou um sábio. Ela sabe que eu não faço a ação, porque ela estudou os 3 corpos, os 5 corpos, as 16 partes e todas as partes, e não se encontrou em nenhuma delas. Depois desse processo, essa pessoa compreende que o mundo não é capaz de me trazer felicidade. Que a felicidade que eu busco é natural para mim, desde que eu não desenvolva mais um desejo por ela. Se eu não desenvolvo um desejo, eu não desenvolvo também mais a insatisfação por não conquistar o desejo, ou por perder o desejado, ou pela preocupação em manter o desejado. E se então eu me livro do desejo, desse desejar, eu me torno basicamente satisfeito. Essa pessoa satisfeita é feliz. E se eu sou feliz e eu não sou o corpo, eu não estou mais fazendo nenhuma ação com o corpo para ser feliz. E por
portanto, eu descobri que o eu nunca nasceu. Quem nasceu foram os corpos. Devido à ignorância. Porque ninguém me contou isso tudo. Não é porque eu sou burro. Eu sou ignorante porque ninguém me contou. Ou se contou, eu não estava preparado para entender. Esse papo de maluco. Então, esse acumulado de karmas total do universo, de todos os seres, Santita Karma, esse karma total, é um karma só. É um karma total de todos os seres. Porque não tem todos os seres, só tem um sujeito. Então todos os karmas que eu acumulei na minha vida até eu me iluminar, voltam para esse karma total que pertencem a todos nós. Mas nunca pertenceu na verdade. Enquanto existe ignorância, pertence a todos nós. Bem ignorante pertence a você individualmente. Zero ignorância, nunca existiu karma, nem fruto da ação, nem pertencimento de karma nenhum. Então se dissolve. Volta para a conta corrente kármica total e se dissolve. Porque nunca existiu. Alguém pergunta assim para o mestre, mas para que tudo isso então, se isso tudo não existe? A resposta do mestre é tudo isso o quê? Para que tudo isso? Tudo isso o quê? Me aponta isso. Será que Deus é sádico? Fazer tanta gente sofrer? Quem é que está sofrendo? A pessoa que está sofrendo, ela sofre devido a uma ignorância, não devido a um fato. Porque fato é verdade. Verdade é satyam, em sânscrito. A verdade é que só existe a pura consciência. Que se tirar a pura consciência do mundo, não existe mundo. Então, todos os seres do mundo que sofrem são apenas um nome e uma forma. Uma vez que eu retire a pura consciência. Assim como o pote de barro, o copo de barro, se eu tirar o barro, existiu o pote alguma vez? Existiu o copo? Copo e pote são nomes. Copo é um nome, pote é outro nome. Quando eu falo esses nomes, cria uma forma na sua mente, que é diferente uma da outra. Pote é uma coisa, copo é outra coisa. Namarupa. Namarupa é maya, é uma ilusão, é uma miragem. Se eu tirar o barro, não existe pote, não existe copo. Se eu tirar Brahman, Atma, aquele que vê, a pura consciência, não existe nada. Se não existe nada, quem sofre? Quem aproveita? Quem que faz a ação? E aí, você não nasce mais. Aí acabou o sofrimento.
sabe que a experiência do nascer é que é o problema. Morrer é a solução do problema, desde que você tenha conhecimento. Senão não muda nada. Por isso que não adianta se matar. É perda de tempo. Na verdade é andar 10 casas para trás. Porque além de ser perda de tempo, é perder a maior oportunidade do universo, que é nascer humano, né? Então esse mantra, assim como o Tatuá Boda explica o processo de criação, esse mantra explica o processo de dissolução de todos os seres, mais da pessoa com sabedoria. Essa pessoa com sabedoria não volta a nascer no samsara, nesse sonho. O mantra 8 fala assim: como rios que fluem alcançam a dissolução no oceano, abandonando nome e forma, da mesma maneira o sábio livre de nome e forma alcança o Purusha, o ser, que é o maior do que o maior. Então, todos os rios fluem para o oceano, assim como todas as pessoas fluem, vivem, indo em direção ao Purusha, Brahman, Atma, tudo sinônimo. O rio Ganges, ou Amazonas, ou uma pessoa com um egão bem grandão, fala: eu sou o Amazonas, eu sou o Ganges. Outro rio, um igarapé, um pequeno riacho, um córrego, aquela saidinha de esgoto no Ganges, aquela saidinha de esgoto maravilhosa da Índia, que normalmente sai bem embaixo da mesa do restaurante que você está comendo. Eles adoram a saída de esgoto embaixo do restaurante, para você poder misturar o tempero da comida com o cheiro do esgoto e dos animais na rua. É uma maravilha. Essa aguinha que sai no Ganges, o Ganges vem Gangá. Gangá nasceu do Criador, do cosmos. Veio aquela água para purificar todo o universo, mas ela é tão forte que ia destruir tudo. Então Shiva botou a cabeça embaixo, parou a água na cabeça, e daí deu aquela aliviada na força e criou o Ganges. É um rio incrível. Esse Gangá sentou na frente de Brahman para estudar Vedanta e descobriu que era água. O riacho, saidinha de esgoto lá debaixo do restaurante também, lá na Índia, sentou junto com Gangá na aula de Vedanta e descobriu que era água. Eu sou água, eu sou Brahman, eu sou barro. Eu não sou nem o Amazonas, nem o Igarapé, nem o Ganges, nem a saída de esgoto. Isso tudo são nomes e formas, Namarupa. Se você tirar a água do Ganges, cadê o Ganges? Se você tirar a água do córrego poluído, cadê o córrego? Se você tirar a água do Amazonas, a água do Igarapé, e existe alguma coisa neles todos além de água, só água, então, a pessoa que sabe que ela não é o nome e a forma, essa pessoa alcança
Purusha alcança a sua real natureza, a água. Agora eu pergunto para você, o Ganges, antes dessa aula de Vedanta, ele já era água, né? Mas não sabia, se achava o Ganges. O Amazonas também. Mesmo aquela saidinha de esgoto, a pior de todas, mais miserável, mais sujo, mais adármico, sempre foi água. Por isso que essa tradição dos Vedas diz que até o maior entre os adármicos, se a pessoa que fez tudo errado na vida está sempre em tempo de descobrir que é água. Não precisa ser o puro, o maravilhoso, aquela pessoa que nunca errou, que não erra, que não pensa nada de errado. Basta descobrir que quem pensa é a mente, é a lua, não sou eu. E não dou corda pro pensamento, é claro, né? Mas eu não me poluo com nada. A água é intocada pela poluição. A água é sempre pura. Depois você pode fazer um processo e purificar a água. A água está lá. Esse processo de purificação é yoga. Vai baixar aquela poeira e você vai poder enxergar. Vai clarear a mente. Isso é yoga. Processo de purificação da mente para poder enxergar que você é a base de tudo. E aí você poder alcançar aquilo que você sempre foi. Porque senão seria impossível, gente. A gente precisa lembrar disso. Para você, não tem como você se tornar o Purusha. Ou você é o Purusha, já é, ou você não vai ser nunca. Ou o rio já é água, ou não vai virar água nunca. A gente só precisa descobrir. Então, sempre que esse sannyasi está caminhando pela Índia, por essa vida de yoga, de espiritualidade, ele sempre tem isso claro. Eu já sou o Brahman. Eu só preciso entender isso direito. Então, o que eu quero é esse entendimento. Aí agora, todas as outras práticas se encaixam devidamente no lugar delas, aonde elas têm que estar, que é aparavidya, que é o não maior, ou seja, importantíssimo, mas não é isso que vai me livrar. Não é isso que vai me livrar. Cara, mas se eu não fizer aquela postura, eu não posso passar para frente na série. Se eu não conseguir fazer aquilo, eu não posso fazer a segunda série, a terceira série. Pra quê? Não é que não é para fazer série nenhuma. Então, o Swami Dayananda fala uma coisa muito legal, que é esse Vedanta tem que ser ensinado para quem já fez as séries todas. Porque senão, quando você escutar, você vai querer parar de fazer as séries. O Vedanta é para quem já fez todas as ações. Senão você vai querer parar de fazer ação. Eu ouvi esse Vedanta, quer saber? Eu nem quero ter filho, eu nem quero me preocupar, eu só quero isso aqui, cara. Eu quero ouvir esse Vedanta, ficar tranquilo, entender isso direito. Tá confuso. A sua água ainda está toda poluída, a sua mente está toda poluída. Então, de duas uma. Ou você já fez todas as ações e agora senta para escutar a Vedanta, ou simultâneo, segue fazendo as ações e estuda Vedanta. Não cai
na pegadinha de parar de fazer ação. Ter uma vida sossegada. Beleza? Na próxima aula a gente termina o Upanishad. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.